Cara, a situação foi muito simples. Assim, eu tava num bar com um amigo meu, que mora em Londrina. Sim. Tava o pai desse amigo. Tava um outro amigo nosso, que a gente tinha encontrado na missa. Uma outra amiga minha. E, cara, a gente tava lá trocando ideia. E tava passando a Copa, a final da Copa. E a dado momento, passou essa banda. E eu... E meio que era meio geral, assim, sabe? Meio que bar, boteco, tem um monte de mesa junto. Todo mundo meio, cara, o que que... Tipo, né? Todo mundo tecendo comentários... Não elogiosos. Não elogiosos a aparência dos... Eu não... Meu, gente... Assim, quando eu falo que eu não vejo TV, que eu sou a pessoa mais ligada do planeta, eu não tô brincando. São todos iguais. Não é que eu não vejo TV, aqui. eu não rolo o feed do meu Instagram, eu só entro pra postar coisa. Eu não fico, eu não... E às vezes, pra rebater alguns xingamentos no meu próprio feed. Mas o que eu quero dizer, eu não fico... Eu não entro no Fofoquei, eu não entro no perfil. Não, nem perto disso. Então, eu não sabia, eu não tinha ideia de quem eram. K-pop, pra mim... Cara, eu não sei, achei que era um salgadinho coreano. Não sei, não tinha, tipo, muita noção do que era. Um salgadinho Eu fui coreano. descobrir que o nome deles era BTS e não K-pop. Porque eu falei, então não é um salgadinho, é o nome de uma banda, o K-pop. Então, eu falei mal da banda K-pop. Eu fui descobrir depois de 4 dias de cancelamento que chamava BTS. Então, assim, é o meu nível de descolamento do mundo real, Da realidade, tá? né? E dos acontecimentos do mundo moderno. Mas pra dizer que, assim, tava na mesa de bar, todo mundo, tipo, que tava ali... Meio que olhou e falou assim, cara, que esquisito. Eu fui lá no meu Instagram, uma das minhas pautas é falar sobre a crise na masculinidade, a crise na feminilidade, os problemas decorrentes do feminismo e tudo isso, né? Como o homem fica emasculado, como a mulher fica embrutecida. Então, achei que convinha aquilo. Eu falei, cara, eu achei que era... Cara, eu não tenho ideia. Tirei a foto e falei, não sei, não quero saber quem são, mas o fato é que existe um problema sério com relação a... Enfim, aí você já sabe o que eu escrevi. E isso se tornou... Cara, isso foi escalando. Primeiro que eu vi umas pessoas respondendo assim, mexeu no bueiro errado. O bueiro, sabe aquelas... Os fãs de Aí eu falei, de meu, BTS, Não, assim, atualmente é a fanbase mais perigosa de você mexer, velho. Porque, assim, além deles serem muitos, eles são uns bichos raivosos mesmo. É assim, é difícil, velho. É difícil você tá mexendo com essa galera. Eu trouxe uma pessoa jovem pra falar dessas coisas, né? Porque eu não tenho a menor ideia do que é isso. Porque eu também, eu sou completamente Não, e descolada. ela acha eles lindos, cara. Mentira! Que mentira! E aí foi isso. E aí eu falei que eles tinham uma aparência afeminada, que eu considerava isso grave. E aí todo mundo falou assim, mas e os Backstreet Boys e os NSYNC? Eram igualmente afeminados. Pois é. Era. Tipo assim, uma coisa exclui a outra, tipo, né? E infelizmente a gente tem essas referências emasculadas, né? Esteticamente falando e de todas as formas. E que pegou a nossa geração. Você é da geração Backstreet Boys, os Hansons. Cara, o que era aquilo? Não, eu vou te falar. Ainda que Hanson tinha uma pegada, e como eles eram 3 irmãos e eu lembro que o Batera, que depois era o galãzinho. Cabeludão meio metal, assim. Ele era mais crianção, ele devia ter, sei lá, chuto eu, uns 15, 14 anos. Era uma coisa mais, os loirinhos, criancinha. Agora, o lance do Backstreet Boys é uma coisa que... Eu tenho uma amiga... não, você não conhece ela. E ela é empresária daquele Nick, que era o favorito das meninas. O loirinho do Backstreet Boys, Isso. Ela é empresária dele aqui no Brasil. E aí, um dia, ela me mostrou uns stories que ela ia postar dele. Cara... não é nenhuma coisa só afeminada, é uma coisa meio infantil. Tipo, hi guys, I'm crazy to go to Brazil to see my fans. Nossa, tipo, total, caralho, total. brother, você tem mais de 40 anos, velho. Fala igual homem, Já porra. tá fazendo botox também. Não é, meu? Fala aí, brother, Nossa, vamos pro Brasil. Da hora, né? Não, mas Mas é que isso atrai, tipo, primeiro que o público deles, essas meninas, sei lá, dos 10 aos 17. Tem algumas Mas que é tem mais umas velhas, tias também. Uma das coisas que eu mais recebi foi: sou mãe de direita, bolsonarista e sou fã dos K-pop, agora se ferrou. Meu Deus, meu Deus. Não, mas eles têm essa pegada mais afeminada, porque atrai. Não é que elas veem eles como afeminados, mas que parece que eles são próximos. Mais tipo, sweet, né? Parece que eles são mais doces, estão mais próximos do público que eles abordam e tal. Vamos falar aqui, posso falar? Posso? Vai, fala. Nós somos amigos todos, tipo, não parece que ele vai comer a filha dessa velha. Exatamente. Parece que sim, ele vai ser parece amigo que ele dele, vai dar passar isso, vai maquiagem dar- nela, exatamente. entendeu? Perfeito, isso justifica as mães Exatamente. bolsominions, tipo, falarem, é verdade, esse cara é inofensivo. Na casa da mulher. Tira esse cara daqui! Meu, mas isso faz sentido. Mas posso falar? Isso é uma análise interessante, porque o nosso gosto vai amadurecendo de acordo com a nossa... Idade? Com a nossa Sim, idade, com o idade. nosso crescimento mental e físico também, né? Eu adolescente, achava o Nick do Backstreet Boys o máximo. Sim.
Loirinho, carinha de princeso. Sim. Então, imagina, ficar com cara de barba nunca tinha passado na minha cabeça, até meus 20 e poucos anos de idade. E sempre eles são atemporais, esses grupos. Tipo, até pouco tempo atrás a gente tinha o One Direction, que também era nessa mesma pegada. Eles eram meio afeminadozinhos. Agora a gente tem o Harry Styles, que é totalmente afeminado. Sim. Eles são... Foi o Harry Styles Agora- que foi de vestido numa premiação? Meu, não sei, mas é bem capaz de ter sido ele. Sei lá. Bem Até capaz, o bem Axl capaz. Rose também, né? Às vezes mete a Mas vamos lá. Sempre teve isso. Sempre Sim. teve isso. Tem o Axl Rose, que usava shortinho branco. Tinha o Mas cara eles do... vestem de menina mesmo, né? É. Quanto ao Queen, que eles vestem de mulher. Muito Qual é o nome do bom, puta né? que pariu? Do Sebastian Bach. Pô, Sebastian Bach, quando eu era... Isso eu tô falando criancinha mesmo. Tipo, sei lá, tinha uns 5, 6 anos. Eu lembro, tipo assim, da mulherada mais velha da minha rua pagar pau pro Sebastian Bach. E tinha o cara do Europe, isso é antes ainda. Batom rosa. Então, sempre teve isso daí. O que não significa... Mas era uma coisa meio de maloqueiro. É que era uma coisa Mas meio porque assim... o cara tem que ser muito macho pra meter um batom vermelho, entendeu? E pegar uma guitarra, você concorda? É que é o seguinte, tinha uma parada do glam rock, que era isso, que era o seguinte. Isso. Era uma coisa assim, nós somos antissistema. Se o sistema... Tanto que existia um pouco antes disso, as figuras andrógenas, o próprio Paul Stanley do Kiss, né, com aquele jeitinho dele, secos e molhados e tal, era uma coisa Sim. assim, você ser meio andrógeno significa que você não se enquadra no padrão, eu sou anti-establishment, eu sou Isso atrai, sou isso atrai, isso revolucionário. atrai. É aí. diferente. E aí depois que eu sou a E era uma caricatura vibe disso... meio anarquista, né, também, Sim, todos sim. eles. Sim, Aí sim, depois sim. que eu sou... É que o glam rock já é a caricatura disso, né? Quando você pega, por exemplo... Sim, Blondie, sei lá. Ou quando você A pega, por época exemplo, tipo, sei dela, lá, né? Firehouse, essas coisas, aí você vê que as bandas nem são boas. Ou quando você pega o escrachado mesmo, que é o tipo do Twisted Sister, sabe? We're Não not lembro gonna desse, take cara. it. A música eu lembro. Que Mas ele eles eu não aí ele lembro. fazia de verdade, ele punha umas maquiagem rosa Sim, aqui. sim, que é mas mais pros 80 aí, né? que é Meio mais com- uma zoeira. tá. Né? Agora sim, realmente, velho, desculpa. Você pode gostar de como é o nome mesmo? BTS. BTS, fica à vontade, mas não dá pra falar que os caras são macho. Não dá. Você não me dá, desculpa, não dá. tá? Agora, você quer ser cancelado? Quer o primeiro cancelamento de hoje? Mais um? Cara, Beatles eram afeminados. Era claro. Inclusive, John completamente. Inclusive, eu peguei tem um artigo de uma jornalista na época, que ela americana, que ela faz uma parada meio psicológica, assim, da aparência dos Beatles. Sim. E ela atribui, assim, cara, o pessoal do BTS tá incomodado com o que eu falei. Espera só pra ver o que essa jornalista, psicóloga, falou sobre os Beatles na década de 60, entendeu? Sim, Então, assim. tem vários, né? É que o Overton vai andando, né? Hoje pra gente o Beatles, é retrô, é super cool e tal. sim, Não, sim, desculpa, eram afeminados. Eram afeminados. Pra O que, época, não é é, que é o isso, que eles são significa que não temporais. seja bom. Eu gosto pra caramba, Eu né? gosto Eu pra gosto de... caramba também. Exato. O Fred Mercury uma era uma coisa não- bichona e ele era maravilhoso. Sim, exatamente. Então, O melhor de todos eles, inclusive. Vamos lá. Eu queria te falar o seguinte. Você já chegou comentando, que eu não sei essa história, né? Que você já tem experiência com cancelamentos. E você falou que o seu primeiro cancelamento foi por causa de João Dória. Eu não lembro dessa história, Pietra. Eu não lembro dessa história. Não? Eu já sei que você já foi Conta. cancelada várias vezes, mas eu lembro uma dos seus cancelamentos mais recentes. Os seus antigos, eu não são lembro todos, disso. assim, de uma semana atrás, todos os cancelamentos dela mais recentes. Toda semana. Esse ano teve média de 2 por mês, assim. Que isso, Sério. cara. 2 por mês. Não, mas e como você fica seu engajamento nisso? Tipo, ele cai demais? Não, tipo, porque tem aumenta, gente que é cara. cancelada e, tipo assim, a polêmica ela fica muito famosa, mas o perfil não necessariamente cresce com isso. Sabe o que acontece? Acontece uma reciclagem. Não, esse ano eu ganhei, por mais que eu tenha me envolvido em um monte de polêmica, porque eu voltei a fazer debate, que eu tinha ficado. Eu tava, sei lá, uns 3 anos sem debater, acho. Caramba! Tinha feito só um com a Glenda no. A Glenda tá no MBL, não tá? Imagina, Não, já saiu saiu e já. tá batendo Bom, a gente você pra vê como eu tô caramba. atualizada. Xingou a gente esses dias. Ah, tá. Eu debati com a Glenda em 24 e foi o único debate que eu fiz em 3 anos. Sim. E eu voltei a debater esse ano, o pessoal começou a me chamar, começou a viralizar. Todo mês eu sofri cancelamento, mas eu ganhei, tipo, quase 500 mil de seguidor Que isso? no Instagram. E aí teve um mais polêmico antes do BTS, que foi do voto feminino. Ah, sim, isso daí E estourou, do assim, absorvente Ah, é verdade. Estourou feminino. muito a bolha. Isso Esse furou muito a bolha. Aí, olha que engraçado. Eu perdi, tipo, 80 mil seguidores e ganhei 90 mil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você perde seguidores e ganha, você sente uma diferença na composição de gênero do seu público? Então, o meu público se mantém nesses... homens, geralmente, estão tipo, geralmente uns 40%. 40%, 45%. E mulher 55 pra mais. 55. Cara, mas foi o que a gente 60. tava falando antes, tipo, homem também gosta desse discurso da Pietra. Homem não é assim. É que E o não cara... são os Red Pill, tá? Porque É, tem gente que isso fala, que eu ia o falar. discurso dela é Red Pill. Não, os Red Pill não me curtem. Eles falam, rodou O cara que carrossel, agora tá na acompanha igreja, aquela Ryan e coisa. Café né? com o teu pai, não necessariamente acompanha você. Eles são, acho que são Não, do públicos Café com um teu pouco pai, diferentes. talvez um pouco mais. Do café, eu e o Breno, a gente tem um público bem parecido até. Quando a gente fala dos MGTOW.
dos homens. Mas esses caras do MGTOW não me curtem. Geralmente, o cara que me segue, que gosta do meu conteúdo, é o cara que quer falar alguma coisa pra mulher, pra namoradinha, pra, sei lá, pra filha, pra irmã, sei lá. E não tem coragem de falar. Então, o cara detesta, sei lá, que a mulher use roupa vulgar. Mini saia, salto, cropped. Aí ele pega e manda um vídeo meu pra ela, entendeu? Tipo assim, fica... Como Ó, é uma direta, mina né? te Como falando direta. aí. olha o que ela tá falando, Por ser Muito mulher geralmente aí, dá um espaço, né? Tipo, não é um Lugar homem de falando fala. pra É você, lugar de né? fala, Dá um lugar de famoso, fala, lugar de exatamente. fala. Por ser mulher, e tá falando, né? tem todo o background, assim, né? Tipo assim, sabe aquela história, eu estive lá. Sim. Eu vivia de maneira super progressista, eu já trabalhei com moda muitos anos da minha vida. Por um período curto fui DJ, mas fui DJ isso que mesmo. eu vi esses dias um vídeo, É, uma que o pessoal foto gosta de sua falar com de a- coisas tipo... aquela foto foi quando eu assinei um contrato de música com a Sony Music Global. Foi bem legal isso aí, Mas aliás. calma,